Ui, caiu aqui. O telefone caiu. Não, mas já botei não. Caiu na minha mão. Desculpa, viu, irmãos? Um acidente aqui de trabalho. Uma falha técnica. Há de passar e toda profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existir. Porém, como aquele que for, hoje é e para sempre há de ser. O amor é a essência de Deus e para sempre também vai viver. Bondoso e sem rancor, fiel e consciente, humilde e sofredor, espera tão somente. Justo e verdadeiro, tudo suporta, tudo crê. Tão puro e perfeito é o amor. Não busca interesse ou favor. Mistério, expressão, vida e luz do Senhor. Se eu pudesse saber destinos ou futuros, fazer mover as montanhas com minha fé. Se eu pudesse falar qualquer língua em qualquer lugar e desse os meus bens ao mais pobre ou morresse em favor de alguém, se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Fria e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria ao falar um sino que insiste a tocar. Se dentro de mim não valesse o Irmãos, uma boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os irmãos. Nós agradecemos a Deus mais uma vez estarmos juntos. Nós louvamos a Deus por esse dia e desejamos que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja presente em nossos corações, nos corações dos irmãos, abençoando-nos na live deste dia. Tivemos aí um contratempozinho no início aí, né? Não estava previsto esse probleminha, né, que nós tivemos, mas agradecemos a Deus, está tudo normalizado, aqui estamos. Irmãos, nós vamos orar nesse momento, nós estamos aí já com os nossos irmãos chegando. Queremos agradecer ao Walter Santos, ao Adilson, diácono Adilson, os nossos diáconos, são os aniversariantes de hoje. Agradecer a participação da Leda,
muito obrigado. Marlene Souza Cruz, obrigado, Joacir, Michel Lima, a minha esposa que está assistindo e participando aqui conosco, Maria Cristina Nogueira, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida, a vida de sua família. Viu, Cristina? Muito obrigado a todos os irmãos que estão participando conosco na noite deste dia de mais esta live. Nós vamos orar, irmãos, nesse momento. Antes de passarmos a nossa reflexão de hoje, vamos falar com Deus. Senhor, nós te louvamos, bendizemos, te adoramos, Senhor, glorificamos o teu nome, te exaltamos, ó Deus, porque só reconhecemos a ti como Deus único e verdadeiro, Deus que está acima de todos e de todas as coisas. Muito obrigado, Senhor, porque tu és Deus verdadeiro, santo, tremendo. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque tu és um Deus soberano, um Deus cheio de misericórdia. Senhor, recebe o nosso culto, recebe a nossa devocional deste dia, recebe a nossa adoração, Senhor. Abençoa as famílias reunidas, a todos os nossos amados e diletos irmãos que acompanham juntamente com os membros da nossa comunidade, outros irmãos, amigos, familiares, colegas de trabalho que têm participado conosco. Muito obrigado, Senhor, por essas vidas. Dá-nos o discernimento, a iluminação, Senhor, do Teu Espírito. Perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos fazer hoje a nossa devocional num texto do profeta Isaías, texto que está lá na página 606 do Antigo Testamento. Nós vamos ler no capítulo 1, um texto de Isaías, versículos 16 e 17. Capítulo 1 de Isaías, 16 e 17, diz assim: Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito dos órfãos, pleiteai a causa das viúvas. Que Deus nos abençoe, abençoe a nossa vida com a infusão da sua palavra nos nossos corações. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos, que Deus nos oriente na nossa reflexão de hoje. Irmãos, nós estaremos abordando o tema Vencendo a Crise de Espiritualidade. Irmãos, nós não precisamos de grande esforço para reconhecer que nós estamos em crise. Esta é uma realidade, todos nós sabemos disso, sentimos isso, estamos vivendo na carne essa dificuldade. Essa crise já existia antes da pandemia e agora agravou-se muito com esta pandemia que nós estamos tendo nesse momento, sofrendo nesse momento por causa dela. Mas nós estamos aqui para buscar na palavra do Senhor a orientação para a nossa vida, e é isso que nos alimenta, saber que a palavra de Deus, ela nos conforta, ela nos alimenta, ela nos exorta, ela nos orienta naquilo que devemos saber a fim de vencermos a crise de espiritualidade. O profeta Isaías identificou em seu tempo vários elementos que demonstraram que a pior crise que envolve a pessoa humana é a crise de espiritualidade. Se a nossa espiritualidade não vai bem, se a espiritualidade humana não vai bem, se o homem não está bem com Deus, tudo mais na sua vida vai mal. Às vezes ele até tem uma situação financeira boa, uma saúde boa, mas se a sua alma está enferma, as coisas não vão bem de uma maneira geral.
Então, irmãos, nós temos alguns desdobramentos nesse capítulo 1 que nós lemos e que mostram este pecado identificado por Isaías, ou os desdobramentos deste pecado identificados por Isaías e que geram essa crise de espiritualidade. Nós temos no versículo 2 um estado de rebeldia do povo de Deus. Tá? Observem aí o versículo 2, diz assim: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Olha só que coisa absurda, né? Também no versículo 3, Isaías reconhece a falta de conhecimento de Deus. Olha o versículo 3. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Então, mais uma vez, a falta de conhecimento de Deus, a falta de entendimento. No versículo 4, nós temos um aprofundamento no pecado. Diz aqui o versículo: ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor e blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Então, há uma reafirmação, né, dessa questão, até um pleonasmo aí, né? Nós temos ainda no versículo 11, ritualismo hipócrita. Versículo 11, de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto de holocaustos, de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Então, ritualismo hipócrita, Deus não aceita. E também a religiosidade estéril. Observe aí, a partir do versículo 13, diz assim: não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso para mim é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados, a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma abomina. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Observem que Deus não está satisfeito, está irado com esta situação. A ira de Deus se manifesta contra os pecadores. Irmãos, entretanto, diante de todas essas questões, a mesma palavra de Deus que aponta os pecados do povo, que via de regra são pecados que também cometemos muitas vezes, ela nos dá também a solução para vencermos essa crise. Então, nós vamos aqui meditar em 3 questões fundamentais que nós temos dentro desse tema, vencendo a crise de espiritualidade. A partir das orientações do texto, como vencemos a crise de espiritualidade, irmãos? Em primeiro lugar, vencemos a crise de espiritualidade estabelecendo um genuíno arrependimento. Olha o que diz o versículo 16 que nós lemos, a primeira parte: lavai-vos e purificai-vos. Tá? Isso significa, irmãos, que nós precisamos de um arrependimento genuíno. Não obstante as circunstâncias, as lutas, essa é uma atitude que precisamos tomar diante de Deus. Isso depende de nós. Nós precisamos fazer a nossa parte. João, no primeiro capítulo da sua primeira epístola, a primeira epístola de João, 1:9, diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar
de toda injustiça. Ou seja, temos que fazer a nossa parte. Temos que ter um genuíno arrependimento diante de Deus, para que Deus se agrade de nós e para que nós vivamos uma vida cuja espiritualidade esteja harmonizada com a vontade de Deus. Em segundo lugar, irmãos, nós vencemos a crise de espiritualidade quando assumimos o compromisso de mudar radicalmente as nossas práticas. Observe o versículo 16, a segunda parte do versículo 16 que nós lemos, diz assim: tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Então, são dois verbos de ação. Tirai, o verbo tirar, a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Dois verbos de ação, ou seja, depende de nós também mudarmos radicalmente as nossas práticas. Tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Paulo, ao exortar a igreja de Corinto, no capítulo 5 da sua primeira carta, ele vai nos mostrar aí o seguinte: não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa, ou a massa toda? O termo jactância significa arrogância, vaidade, orgulho. Temos que jogar fora todo esse fardo e nos humilharmos diante de Deus, se nós queremos vencer a crise de espiritualidade. Isso nós precisamos fazer, como na primeira vez, a questão do arrependimento genuíno, também precisamos de uma mudança radical, irmãos. Isso depende também de nós tomarmos a iniciativa. Observem como nós citamos ontem, vamos repetir hoje, Daniel, ele disse, quando estava já na terra dos inimigos, quando já estava no terreno que não era o seu, não era Jerusalém, estava na Babilônia, ele tomou uma decisão, ele disse, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Então, temos que jogar fora tudo aquilo que não agrada a Deus e vivemos uma vida afinada, harmonizada com Deus. Em terceiro lugar, irmãos, já finalizando a nossa reflexão, nós vencemos a crise de espiritualidade praticando integralmente os valores do reino de Deus. Então, nós vencemos a crise praticando integralmente os valores do reino de Deus. E agora nós temos aí o versículo 17. Observe bem o versículo 17. Ele diz: aprendei a fazer o bem. Aprendei a fazer o bem. Atendei a justiça. Repreendei o opressor. Defendei o direito do órfão. Pleiteai a causa das viúvas. Observe uma coisa interessante nesse texto, irmãos. Versículo 17. Quantos verbos são citados aí? Só nesse versículo 17, nós temos o verbo aprender, o verbo fazer, o verbo atender, o verbo repreender, o verbo defender e o verbo pleitear. Ou seja, nós temos 6 verbos de ação aí nesse versículo. Observe que, se nós tivermos um pouquinho de atenção nesse texto, nós vamos ver que esses verbos são todos verbos de ação. Diferente dos demais, apenas o verbo aprender, ele tem um duplo sentido. Ele é teórico e é prático também. Nós podemos aprender na teoria, lendo, pesquisando, buscando, e nós podemos aprender através das experiências,
também aprendemos com as experiências da vida. Então, o verbo aprender é um verbo que é muito rico e ele tem um sentido duplo. Nós aprendemos quando buscamos conhecer, quando examinamos a palavra, quando examinamos as Escrituras, quando pesquisamos, quando estudamos para melhor servir ao Senhor, e aprendemos com as experiências também. Portanto, em síntese, são todos verbos de ação, todos esses verbos que estão aí no versículo 17. Portanto, irmãos, colocando em prática essas orientações do texto, não teremos dificuldades em vencer a crise de espiritualidade. Então, nós temos 3 questões fundamentais aí. A busca de um arrependimento genuíno, né? Uma transformação radical nas nossas práticas, né? E também nós buscarmos cumprir ou praticar integralmente os valores do reino. E esses são os valores que aparecem aí, não é? Aprender, fazer, atender, repreender, defender, pleitear, sempre voltados a alguma ação benéfica a favor daqueles que mais precisam, que mais necessitam. E ele cita aqui, não é? Atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão e pleiteai a causa das viúvas. Ou seja, sempre são verbos de ação voltados, não é, para alguma prática que seja uma prática transformadora na vida das pessoas, uma prática que traga conforto, uma prática que traga mudança na vida das pessoas, né? Como diz o texto, início do versículo 17, aprendei a fazer o bem, aprendei a fazer o bem, sempre direcionados para aqueles que mais necessitam, mas é preciso atender também, de uma maneira geral, ensinando, buscando a orientação de Deus, tá? Buscando servir melhor ao nosso Deus, dando o nosso melhor para Deus, como a gente falou ontem, né? Às vezes nós queremos o melhor de Deus, mas não queremos dar, ou não temos a intenção de dar, ou não buscamos também fazer o nosso melhor. É preciso que caminhemos nessa direção. Que Deus nos abençoe, abençoe os nossos irmãos que estão conosco no dia de hoje, e temos certeza que fazendo aquilo que estabelece a palavra de Deus e nós lemos agora, nós não teremos dúvidas e nós não teremos dificuldades em superar a crise de espiritualidade e as crises que vez por outra nos acometem, que vez por outra atravessam o nosso caminho. Que Deus abençoe os nossos irmãos. Amém. Irmãos, nós vamos passar agora a nossa oração final, agradecendo muito a Deus pelas bênçãos de cada dia, pelo dia de hoje, e hoje muito especialmente agradecendo a Deus pela vida dos nossos diáconos, pelos nossos diáconos da Igreja Presbiteriana aqui de Jardim Jerusalém e pelos diáconos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Hoje é o dia do diácono na Igreja Presbiteriana do Brasil, tá? Nós temos um dia especial para nós nos lembrarmos dos nossos diáconos. Devemos nos lembrar deles todos os dias. Eles são, né, pessoas extremamente importantes na causa do Senhor e nós devemos sempre nos lembrar dos nossos diáconos. Portanto, nós vamos agradecer a Deus pela nossa junta diaconal que está aniversariando hoje. Nós temos também pedidos pelas nossas igrejas, pastores do PCGR, enfermos, todos os segmentos da nossa igreja, crianças, adolescentes, jovens, adultos, incluindo também os nossos idosos. Nós estaremos também intercedendo pela nossa nação, pelo Brasil, por essa pandemia. Vamos também estar sempre buscando a orientação de Deus e agindo para nos estruturarmos
para o nosso retorno aos cultos presenciais, segurança dos nossos bairros. Nós vamos continuar orando, pelo Hermir, pelo José Filgueiras. Nós também temos um pedido da Renata, nossa irmã Renata Amorim. Nós vamos orar pela doutora Carla, pela Lucinéia, que é enfermeira, e Manuel Osmar, que é enfermeiro, são profissionais de saúde lá de Seropédica, estão com Covid, tá? E nós estaremos orando por esses funcionários da Prefeitura de Seropédica e especialmente da saúde, da Secretaria, vinculados à Secretaria de Saúde, especialmente a doutora Carla, que está em piores condições, está no CTI. Nós estaremos orando, pedindo a Deus por essas vidas. Doutora Carla, Lucinéia e Manuel Osmar. Nós estaremos orando por essas vidas. Vamos orar então, irmãos. Senhor, nós louvamos o Teu nome, nós Te bendizemos nesse momento, muito agradecidos pelo dia de hoje, por mais um dia que o Senhor acrescenta à nossa existência, mais um dia que o Senhor fez. Nós louvamos o Teu nome por isso. Nós Te agradecemos muitíssimo, Senhor, pela nossa junta diaconal, por cada diácono da nossa igreja, o diácono Adilson, o diácono Jorge, o diácono Rui, o diácono Eronides e o diácono Arnaldo. Nós agradecemos a Ti, Senhor, por cada uma dessas vidas e cada uma dessas famílias, cujos diáconos, ó Deus, são integrantes, são cabeças de famílias, nessas famílias, Senhor. Louvamos o Teu nome pela vida de cada um deles, agradecendo muitíssimo, Senhor, pelas preciosas vidas dos nossos irmãos diáconos. Pedimos também, Senhor, nesse momento, por todos os segmentos da nossa igreja, pelas igrejas do nosso presbitério, pelos nossos pastores. Também pedimos, ó Deus, pela nossa nação, por essa pandemia, Senhor. Rogamos a Tua bênção sobre nós, ó Deus, livrando-nos desta peste, Senhor. Retira de sobre nós o Teu juízo, Senhor. Amém, Senhor. Tem misericórdia do Teu povo, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Amém. Pai de amor, pedimos ainda pelo Hermir, pedimos pelo José Filgueiras, pedimos, ó Deus, pela doutora Carla, Senhor, pela Lucinéia e Manuel Osmar, que estão com Covid, funcionários da Secretaria de Saúde lá de Seropédica. Toma nas Tuas mãos, visita essas pessoas nesse momento, Senhor, especialmente a doutora Carla. Toma nas Tuas mãos esta vida, toma nos Teus braços. Ó Deus, repreende, Senhor, essa enfermidade. Ó Deus, esse quadro viral grave. Tem misericórdia, Senhor, desta preciosa vida. Tranquiliza o coração dos seus familiares, abençoando a todos os 3 citados aqui, funcionários lá da Secretaria de Saúde Seropédica. Abençoa, Senhor, também a Tua serva Renata, Senhor, que trabalha naquele ambiente, lidando com pessoas todos os dias. Tranquiliza o seu coração, fortalece, Senhor, a sua fé. Ó Deus, dá tranquilidade ao seu coração, Senhor. Ó Pai, abençoa, Senhor, a Renata, Senhor, no seu trabalho e aos seus colegas de trabalho também. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Recebe a nossa oração e a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós fizemos um acróstico para os nossos diáconos, e nós vamos fazer a leitura desse acróstico agora. Então, ele está na nossa página, na página da igreja. Os irmãos podem ver e podem curtir a página da igreja, e aí está lá no Facebook, tá? Então nós temos esse acróstico aí em homenagem aos nossos diáconos. Diz assim: Deus os escolheu, incansável é seu labor, ávidos em servir,
com destreza e amor. Ontem, hoje e amanhã, nos momentos mais difíceis, ora sempre com fervor. Então, esses são os nossos diáconos. Deus os abençoe, os nossos diáconos. Nós temos hoje assistindo, participando da nossa live, a minha esposa, que está aqui também me auxiliando, tá? O Michel e família, a Marlene Souza Cruz, Leda Sampaio, Rogério Araújo, presbítero Rogério, Cristina Nogueira, Cláudia Souto, Gláucia Guerra e o Flávio, a Rose Nicolau, o Joacir, a Ana Cláudia Vasconcelos, a Dilson Inácio, Selma e também Josias, a Renata, também nossa filhota, tá? A Rui Nicolau, a Rosângela Cardoso Breder, a Marinalva Nicolau, a irmã Luzinete Pinheiro e a Vanessa Inácio estão também participando conosco. Nós somos muito gratos a Deus pela participação de cada um dos irmãos na nossa devocional de cada dia. Nós temos muito prazer em poder compartilhar com os irmãos todas essas palavras, todas essas devocionais, a palavra de Deus. Agradecemos muito a todos esses irmãos, também ao Walter, né, que tem participado conosco. Nós agradecemos ao Marcos Faria, tá, que está participando conosco, tem participado quase sempre conosco. Nós agradecemos muito aí todos os dias. Poucas vezes nós ficamos sem a participação do Marcos Faria. Nós agradecemos muito a vida do Marcos Faria. Deus o abençoe, viu, Marcos? Nós agradecemos muito a todos esses irmãos que têm participado conosco. Nós somos gratos a Deus por mais esse dia, esse precioso dia que o Senhor nos deu, agradecendo aí, né? Até meia-noite ainda é aniversário da Junta Diaconal, então vamos orar por eles, vamos agradecer a Deus. Deus abençoe abundantemente os nossos diáconos e cada irmão que participa conosco nesse momento. Deus lhes dê uma abençoada noite de sono, de um sono reparador. Que Deus os abençoe abundantemente. Nós agradecemos muito a todos vocês, tá? Deus os abençoe. Obrigado mais uma vez a todos os irmãos que têm participado conosco, que foram aqui mencionados. Deus os abençoe. Amém.